Shalom, queridos. Mais um discipulado, mais um capítulo, só que agora não é somente um capítulo, porque estamos no livro de Levítico e vamos estar assim, fazendo 2, 3 capítulos por cada discipulado, porque vocês só vão ler. O que vocês vão falar é somente o que eu comento aqui, mas só é para leitura, porque aqui eu não posso fazer leitura por causa do tempo do vídeo. Então, vamos agradecer a Deus. Te obrigada, Senhor, por mais um capítulo da tua palavra, capítulo 17. Que o Senhor nos ajude a estar lendo e entendendo que tudo isso é a revelação do amor de Deus, um amor incondicional. E tudo isso é apontando o Senhor Jesus Cristo, que foi prometido em Gênesis capítulo 3. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Tem como subtítulo esse capítulo 17, como título, Leis a respeito do derramamento de sangue. O Senhor disse a Moisés, fale a Arão a seus filhos e aos filhos de Israel e diga-lhes, isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, qualquer homem da casa de Israel que matar um boi com um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro, como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam em sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituíam. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diga-lhe também qualquer homem da casa de Israel, diga-lhes também qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Aqui está falando do capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 9, a respeito da lei do derramamento, a respeito do derramamento de sangue. Leis a respeito do derramamento de sangue. É muito bom a gente fazer essa leitura, mesmo sendo repetida. Glórias a Deus. É Deus falando conosco. Louvado seja o Senhor. E aqui você encontra algo que é difícil de encontrar na antiga aliança. Aqui nesse capítulo 17 de Levíticos, está falando nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Você sabe que os israelitas, o povo hebreu, o povo judeu, porque recebeu o nome de hebreus lá no Egito. Depois a gente chama também continua chamando hebreus. Depois a nação firmada, já tudo pronto, é israelita, não é? Mas chamado também de judeus. Eles não acreditavam em demônios, judeus. E por isso que não se vê falar de demônios na Antiga Aliança, nos 5 livros, que é o Pentateuco, ou seja, a Torá, tanto faz Torá como Pentateuco, são os 5 livros escritos por Moisés, inspirado por Deus, ele escreve tudo isso. E você não vê falando em demônios. Mas aqui estamos vendo, pela primeira vez, não é? Pelo menos dessa leitura que temos feito, até aqui a gente não tinha visto falar de demônios. Falou aqui agora. Mas não pense que é porque não existia, não pense que é porque
não havia os demônios atuando naquela época, sempre desatuaram, porém não se falava porque os judeus não focavam essa parte aí. Eles não se ligavam nisso. E aqui nós estamos vendo que quem está sendo cuidado pelo Senhor aqui é um povo que a princípio recebeu o nome de Hebreus e depois passou a ser uma nação de Israel e sendo israelita os judeus. Mas eles não falavam. Nós só vamos ver falando constantemente de demônios quando entra na nova aliança, que Jesus chega, porque eles começam a se manifestar pelas ruas, em tudo quanto é lugar. Começaram a se manifestar porque Jesus tinha vindo e estava incomodando eles, e Jesus veio justamente para desfazer as obras do diabo. Então, é na nova aliança que os demônios começam a se apresentar assim, de uma maneira desenvergonhada, de uma maneira vergonhosa, porque eles já tinham agora sido atacados. Jesus desceu, e agora o sangue dele derramado nos daria o poder para desfazer todas as obras, todas as manifestações de demônios, tudo agora nós temos o poder para desfazer, porque Jesus já veio e derramou seu sangue por nós. E ele tem o poder para fazer isso, e no nome dele nós expulsamos demônios, detonamos as obras do inferno. Mas aqui na Antiga Aliança não se fala assim. Você vai ver, está vendo aqui, não é? Você não vai ver constantemente. Já chegamos aqui no livro de Levítico, já se passaram 3 livros, Gênesis, Êxodo, agora Levítico. E provavelmente você não vai ver outras vezes assim falando de demônios. Já é um aprendizado, né? Saber que os demônios sempre existiram. Não foi depois que Jesus chegou na Terra que eles vieram existir. Porém, eles se manifestaram quando Jesus vieram com muita assiduidade por conta disso. Porque Jesus mexeu com o inferno e aí eles se apresentavam, ficavam perturbados mesmo. Você vê que quando ele chega ali na cidade dos Gadarenos, em Gadara, o demônio que estava naquele homem ficou se apresentou logo. O que você veio fazer aqui? Não se incomodar? Não é o tempo de você fazer isso, não. Eles ficaram assanhados, porque eles não podiam mais se esconder. Desceu aquele que era o Filho de Deus e estava atuando aqui na terra, no poder do Espírito Santo. Eles ficaram de maneira assim tão perturbados que eles se apresentavam de maneira assídua, como você vê na filha da mulher cananeia, naquele endemoniado de Gadara, e em todo lugar que Jesus passava, eles iam se manifestando e Jesus ia expulsando. E hoje não é diferente. Já estamos na nova aliança e onde nós chegarmos vai ter sempre algum demônio querendo se manifestar e nós usamos o nome de Jesus e ele sai pelo poder do nome de Jesus. Então, já tivemos aqui um conhecimento, né? Em relação a essa parte aqui, esse é o capítulo 17 de Levítico. Depois vem também o outro subtítulo, do versículo 10 em diante, a proibição de comer sangue. Vocês já ouviram falar também sobre isso, já comentei nos capítulos anteriores, mas é bom vocês lerem, é bom ler, para repassar e lembrar do que eu tinha comentado nos capítulos anteriores. Como eu já disse, aqui está repetindo um assunto que a gente já leu. Mas o Senhor tem suas razões para estar repetindo, repetindo e repetindo. Ele é soberano, ele quis escrever a palavra dele assim, com repetições, e é claro que ele é o pedagogo dos pedagogos, ele sabe por que está repetindo sempre. E a gente que dê valor às repetições, porque tem propósito. Capítulo 18, está falando das relações ilícitas. É bom que seja lido, é um capítulo grande, mas é bom que a gente veja aqui. Vamos dar uma lidazinha aqui. Espero que vocês ainda leiam depois também, quando estiverem no discipulado, estejam lendo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moravam, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde estou os levando. Eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpra os meus juízos, guarde os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor,
o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aqueles que os cumprem, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Deus entregou este livro, esse Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, para esse povo chamado povo de Israel, povo israelita. E deu para que fosse defesa da fé, para que eles estivessem firmados na palavra do Senhor e não viesse se confundir com as doutrinas, com os deuses que estavam ali no meio daqueles povos. E ele está recomendando de novo, falando aqui novamente, para que eles não se perdessem dos ensinamentos que ele estava dando. Aí ele continua aqui no versículo 6 desse capítulo 18 de Levítico, ele diz: nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai. Não envergonhe o seu pai, tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que esse é um direito somente o seu pai, é um direito somente do seu pai. Não tenha relações com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com sua filha, com seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai, ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a irmã de sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não, não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele, ela é parenta, sua tia. Não tenha relações com a sua nora, ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Esse é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela. Não tenha com a filha da filha dela. São parentes, é algo vergonhoso. Não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela, nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante sua menstruação, nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso é, é porque isso torna você impuro. Não entre nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Maloque. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Maloque. A Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não deite com outro homem para ter relações. Ele é como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele, e também com a mulher não se porá diante de um animal para ajuntar-se a ele. É confusão. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra que se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade. Ele, ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações
Sim, aqueles que cometerem serão eliminados do seu povo, porque vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos abomina- costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês. Aqui esse capítulo 18 está bem claro. Todas essas coisas você sabe que é abominação ao nosso Deus. Então, isso aí continua. Eu disse que não continua os sacrifícios de animais. Colocar nenhum animal para matar e colocar como eles fazem aqui, não pode continuar, porque Jesus já veio. Mas em relação a essas leis de relações ilícitas, elas se conservam. Você não deve brincar de Deus. O Senhor está dizendo que não é para casar com a parenta, não é para se juntar a parenta. Todas essa descrição que ele fez aqui é ainda válido para hoje. Não se esqueça. São leis que o Senhor colocou para nós vivermos, estarmos livres dessas coisas para viver na santidade. E ele disse que todos os outros povos faziam isso, inclusive as pessoas que estavam vivendo na terra prometida, que eram inimigos, que eles praticavam essas coisas e que a terra vomitou esse povo por causa disso, que ele ia castigar esse povo, tirar esse povo dali por causa disso. Então, não é só para esse tempo. Você acha que hoje ainda é aprovado por Deus um homem que está com a mulher do seu pai, porque é a madrasta, o pai se junta com alguém ou casa, e aí o filho vai ter relação com aquela madrasta, que nós chamamos de madrasta? Está falando disso também, e eu quero dizer para vocês que tem uma ilustração bíblica sobre isso. Cada vez que a gente estiver falando no assunto da Bíblia, que tem algum outro texto que combine, a gente deve lembrar para ver que é o reforço. Já imaginou o que aconteceu na igreja de Coríntios? No capítulo 5 de Coríntios, versículo 5 em diante, está falando de um homem que fez isso, que é uma dessas coisas que está citada aqui. Esse homem, o pai tinha uma mulher, não era sua mãe, e ele tinha relações com essa mulher. E a igreja toda caladinha. É 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 5. A igreja caladinha, quietinha, deixando o homem ali no meio da igreja. Paulo soube disso, não estava no local, mas me mandou uma carta dizendo para entregar esse tal a Satanás. Então, essas coisas que estão aqui ainda continuam sendo válidas, e, inclusive, esse testemunho da primeira igreja de Coríntios, Paulo falando, nos respalda para isso. Continua sendo proibido esses tipos de relacionamentos sexuais que estão aqui. Continua sendo proibido. E você querendo reforçar, de 1 Coríntios, capítulo 5 em diante, você vê Paulo mandar entregar o tal a Satanás, porque estava vivendo com a mulher do seu pai. Agora Paulo mostra a diferença do que está aqui na antiga aliança e do que está na nova aliança, que lá este homem ia ser entregue a Satanás, porque essa palavra quer dizer que é para tirar do meio da igreja, desligar da igreja, para Satanás ter acesso a ele, porque sabe que você está ligado no céu, está ligado na terra, está ligado nos céus. Quando você está bem com Deus, que está ali no meio dos seus irmãos, tudo em comunhão, e não está cometendo coisas erradas, o nome seu está ali, está nos céus também. Mas, se você comete coisa errada e é eliminado, é tirado do meio do povo de Deus, Satanás vai querer pegar você direitinho, porque não tem a proteção das orações, não tem a proteção da comunhão. E aí foi isso que Paulo fez. Agora, a salvação não perde. Mas por quê? Porque Paulo diz: deixa esse tal entregue a Satanás para que o corpo seja detonado por Satanás e o espírito seja salvo. E aqui você tem respaldo para mostrar que um filho de Deus, se cometer uma coisa errada, ele um dia vai se arrepender, não vai morrer sem se arrepender, porque é filho de Deus. O Espírito Santo vai cutucar até chegar a essa dimensão de se arrepender, para poder não ir para o inferno, porque filho de Deus não pode ir para o inferno. Uma vez você está salvo, você está salvo. Você vai sofrer a consequência, como esse aqui, de 1 Coríntios 5, ele sofreu a consequência. Paulo tirou o nome, mandou tirar o nome dele da igreja, deixar ele sem ligação ali, aqui na terra, para poder o diabo tocar nele e fazer o que bem quisesse.
mas ele diz que o espírito seria salvo. E Paulo não está falando de brincadeira, Paulo é um homem inspirado por Deus, por isso mesmo que ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento foi escrito por ele, porque é inspirado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo. Ele não estaria falando uma bobagem aqui. Ele disse que entregasse a Satanás para o corpo ser destruído, atacado como Satanás quisesse fazer, com doenças, com tudo, mas o espírito salvo. Então, essas coisas que estão aqui, Deus eliminaria quem fizesse, seria eliminado do meio do povo de Deus. E lá na igreja de Coríntios, seria tirado do meio foi tirado do meio da igreja, mas sabendo que ele estaria salvo. Porque é claro que o que peca e é filho de Deus não morre sem se arrepender. Não morre sem se arrepender. Um filho de Deus não morre sem se arrepender, porque ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai se envolver com ele de tal maneira até que convença dele de arrepender e morrer salvo. Bem, esse é o capítulo 18, né? Começamos no 17, 18, que é todo tomado por essa palavra aqui. E a outra parte, o outro capítulo, 19, que está falando de diversas leis. Repetição, o nome do capítulo, o título já está dizendo, repetição de todas as leis. O que é que você acha? Você acha que eu vou ler? Não, porque não daria tempo. Mas vocês podem lerem. É repetição de todas as leis que nós já vimos. E vai ser legal para vocês fazerem isso no discipulado. Quanto a mim, não dá, porque senão o tempo seria tomado e o vídeo ficaria longo. Então, vocês têm esse compromisso de ler o 19, que termina falando pesos e medidas justas, mas é tudo repetição. O próprio título já disse, repetição. Mas quando chega no final, tem uma parte que fala pesos e medidas. Capítulo 19 de Levítico. Diz assim: não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos, e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Esse é o capítulo 19, que vocês vão ler as repetições da vez, não vai perder tempo nenhum em ler, Deus tem a palavra dele para ser lida, ou repetida ou não, isso é uma prova da nossa atenção, da nossa gratidão ao amor dele, dar ouvidos à sua palavra, mesmo que seja repetida. Você acha que se a gente está retribuindo o amor ao Senhor, quer estar sendo grato, vai deixar de ouvir o que ele fala? Ou a gente não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu não posso ler por causa do tempo aqui, mas eu leio na nossa casa aqui, todos os dias eu leio 3 capítulos da Bíblia. Então aqui já está tudo marcadinho, eu faço o tracinho embaixo do versículo, sinalizando tudo que eu já entendi, que não entendi, o tempo todo. Agora não posso fazer leitura nesse momento, voltar no tempo do vídeo. Então vocês têm nesse capítulo, o capítulo, nesse livro de Levítico, nesse discipulado de hoje, tem o capítulo 17, que eu fiz o comentário, o 18 eu mandei vocês lerem, que é somente repetições, e o finalzinho, 17, 18, nós fizemos 17 não, 18, 19, não é isso? E 17, 18, 19, porque fizemos somente um comentário rápido e deixando para vocês fazerem a leitura. E agora, no próximo discipulado, com a graça de Deus, estaremos no capítulo 20 de Levíticos. E eu sei que Deus vai prosperar esse ministério de tal maneira que todos vão ficar impactados, porque a palavra de Deus não volta vazia. Com repetições ou sem repetições, é a palavra de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos
discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.